testemunhar, mas Deus ele vai restringindo o poder. Ele vai fazendo tudo na medida da justiça. Então essa é a terceira fase, metade da semana, o anticristo vai para Jerusalém e ele vai matar as testemunhas lá, vai desprezar o povo de Deus, não vai deixar que eles sejam enterrados, vai ficar podre mesmo, o negócio vai ficar feio, mas ele quer o desprezo total, isso vai ser filmado, vai ser mostrado, o mundo inteiro vai ver, pode ser que eles peguem os corpos e amontoem tudo num canto para diminuir o fedor, mas ele vai desprezar, ele vai zombar mesmo. É o próprio espírito de Satanás encarnado no seu filho. Essa é a terceira fase e vai durar 3 anos e meio. Na quarta fase, quando tocar a última trombeta, depois que todos tiverem testemunhado o que precisa ser testemunhado, e o mundo vê o que precisa ser visto, aí o Senhor vem, ele vai ressuscitar os santos. As 2 testemunhas vão ressuscitar. Pode ver que as 2 testemunhas lá ressuscitam. E tem um povo que dá glória a Deus. Elas ressuscitam dentro do segundo ai, e logo em seguida vem o terceiro ai e toca a última trombeta. Parece que elas ressuscitaram antes de tocar a última trombeta, mas não é. Você tem que entender que os corpos delas ficam estirados por 3 anos e meio. Não são 3 dias e meio aleatório. Ou seja, a informação das 2 testemunhas ressuscitando está dentro do segundo ai, mas quando ressuscita, se passaram os 3 dias e meio para se completar a última semana profética, e aí já é dentro do terceiro ai, né? Coincide. Então o terceiro ai vem para falar da ressurreição, de maneira que o segundo ai acrescenta sobre o primeiro e o terceiro sobre o segundo. No 6º selo, o Senhor dá informação para a gente que trombetas já estavam sendo tocadas. E no 6º selo, o Senhor vai até para o futuro, mostrando os santos diante do trono, sendo abençoados, mas tudo isso está dentro do 6º selo, nem abriu o 7º ainda. E o 7º selo vai acrescentar mais informações para a gente. Assim também acontece com os ais. Aí toca o terceiro ai e o Senhor acrescenta o resto que precisa acrescentar, porque o terceiro ai é a 7ª trombeta. A 7ª trombeta coincide com o 7º selo. Difícil, né? Difícil pensar em tudo isso sem um gráfico, sem pensar em trombeta por trombeta, selo por selo, mas é assim, as coisas são assim. E aí nessa quarta fase, agora é a vingança dos céus. O Senhor vem, ressuscita o seu povo e ele vem para se vingar. E por que é contado como quarta fase? Porque vai ter uma batalha. Ainda assim, o dragão, a besta e o falso profeta, eles vão soltar espíritos imundos da sua boca, como rãs, e eles vão convocar os reinos do Oriente para batalhar contra Cristo e a igreja. Se fosse só uma convocação, os reinos do Oriente não iriam entrar nessa batalha. Eles não são doidos. Vai entrar numa batalha contra alguém que está vindo do céu, mas quando as nações do Oriente virem que ali eles têm sinais, poder, eles vão acreditar que eles vão ser capazes de batalhar contra Cristo e a igreja. Porque é o engano de Satanás, né? Aliás, é algo que está vindo do céu. Eles nem sabem realmente se vai vir, eles vão estar preparados. Mas acontece que o reino da besta, nesse ponto, eles já vão saber que tem um Deus no céu, que tem um reino do céu, eles ouviram a palavra das testemunhas, então eles vão se preparar para uma batalha. No final das contas, o dragão sabe o que vai acontecer, mas o diabo quer arrastar o mundo todo para a perdição. Ele vai para o abismo, ele quer levar muita gente com ele. Então essa é a quarta fase. E os homens vão se atrever, depois de todo o testemunho dado, a batalhar contra Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, eles vão pisar no lagar da ira de Deus, eles vão destruir todo esse mundo, eles vão capturar pessoas que ficarão vivas, estarão escondidas, pessoas que estarão marcadas com a marca da besta, mas não foram para a batalha. E essas pessoas vão ser capturadas, vão ser trazidas na presença de Cristo, vão ser julgadas. A besta e o falso profeta vão ser aprisionados, eles vão estar vivos, eles vão receber o julgamento e vão ser lançados vivos no lago de fogo, e esse grupo são os primeiros a inaugurar o lago de fogo. Essa é a quarta fase. E aí acaba tudo. E começa o reino de Cristo. Deu para entender? Então, na primeira fase, o anticristo está com poder ali. Ele começa a ser revelado,
ele vai batalhar contra 3 reinos, ou seja, já começou guerra. As nações vão entrar em guerra, pelo menos ele com mais 7 contra 3, coisas horríveis vão acontecer. As nações vão contemplar isso. Segunda fase, ele vai tentar entrar em Jerusalém. Você vê que ele, lá em Daniel 11, Deus se aproveitando do conflito histórico entre a luta do rei do norte contra o rei do sul, lá no tempo da Grécia, conta histórias do futuro, porque elas se repetem. Muitas histórias se repetem de maneira semelhante. Então o Senhor aproveita disso, conta a história de novo, e aí você vê que nessa daí ele tem tormento, 3 nações não concordam com ele fica furioso, depois ele vai derrubar essas 3, ele vai mostrar que ele pode, entendeu? Só que lá, quando ele for para Jerusalém, ele vai quebrar a cara, porque Deus não vai deixar ele fazer o que ele quer. Isso ele vai persistir. 3 anos e meio depois, vem uma nova fase, que é a terceira, e essa é cruel. Nessa ele começa a matar os santos, ele começa a parar o testemunho de Deus, ele começa a fazer os homens pararem de profetizar, as testemunhas ficarem com medo de profetizar. Aí tem um evento muito importante, que acontece no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, o rugido de leão. Os santos vão se lembrar e eles não vão se acovardar, mesmo na face da morte, e eles vão profetizar, mesmo com a espada na garganta. E as nações vão ver, o mundo vai ver, o céu vai ver. São homens realmente dignos de entrar no reino. E essa terceira fase, ou seja, nessa terceira fase, ele é o abominável da desolação. Lembra, ele recebeu o poder e autoridade de Satanás, recebeu o trono do dragão, vai estar no norte de Israel, ou seja, a Turquia vai ser o lugar da onde ele vai reinar, mas ele não começa na Turquia, ele começa no Oriente, mais para o Oriente. Ele se levanta na Babilônia, na antiga Babilônia, lá onde começou Nimrod, lá onde Deus chama de mãe das abominações da terra, porque Deus havia limpado a terra de todo o pecado, reiniciado a terra com Noé e seus 3 filhos, e as abominações da terra começaram com Nimrod, afrontando a Deus e enganando os homens. Isso é a mãe das abominações da terra, porque senão seria o quê? Jerusalém? Claro que não, antes de Jerusalém tinha abominações na terra. Então tem que chegar até o ponto onde realmente iniciou as abominações da terra. E se não for ali com Nimrod, Babel, ele que fundou Babel e tudo mais, teria que ser antes da era diluviana, e aí ia chegar onde? Em Eva? Não faz sentido. Então tem uma história ali em Babilônia. Você vê que Babilônia, ela está constante na palavra, né? Babilônia se torna a Síria, depois se torna parte do Império Grego, depois se torna parte do Império Romano, Roma Oriental, agora é a Turquia, né? Antes disso foi o Império Bizantino, depois o Império Otomano, não é contado nas 7 cabeças, mas está na história. E tem Turquia agora, e vai ser no futuro o 8º rei, lá no norte, ou seja, sempre na Babilônia. E a 4ª fase da guerra é a vingança de Cristo e a igreja contra esse mundo. Compreenderam as 4 fases? Então o anticristo, ele vai de pouco a pouco. Primeiro, ele quer mostrar que ele pode hoje tomar uma nação. Ele pode chegar e sequestrar uma nação, praticamente. Porque hoje cada nação está estabelecida. Por mais que tenha guerra e as pessoas morram, depois a guerra passa, um novo presidente se levanta, pode ser que algumas leis mudam, mas a bandeira está lá, né? Igual, quase que não muda mais. A lei está lá, o país está lá, eles estão armados e estão, aspas, protegidos pela ONU. Mas o anticristo vai mostrar que a ONU é falha, que a ONU não manda no mundo, que ela precisa ser atualizada. E de fato, você vê, quando Hamas foi para Israel, a ONU não fez nada. Ela tentou, mas ficou calada, ela se omite. E isso que vai acontecer para o anticristo ir se levantando. Ou seja, a 7ª cabeça não está completa, né? E quando estiver, ele vai se levantar no meio dela. Aí ele vai batalhar contra 3. Ou seja, ele vai derrubar um. Ele não vai derrubar os 3 de uma vez. Ele vai ter que derrubar um, derrubar outro e derrubar outro. Então ele vai mostrar que ele pode, que ele consegue conquistar uma nação. Ele vai tirar o presidente de lá, vai colocar os ministros dele, vão alterar as leis e logo o país todo vai estar subjugado diante do seu poder. Quando ele mostrar para o mundo que ele pode,
já vão ter 10 nações com ele. Ou seja, agora o mundo sabe que é possível uma nação usurpar a outra. E que agora um homem chegou ao poder de 10 nações. Então, todas as outras nações, elas vão ter que abaixar a cabeça e engolir a seco. Mas nem todas vão suportar isso. Pode ver que se todas as nações do mundo estivessem com o anticristo, ele não precisaria convocar nações lá na sexta taça para chamar para a batalha. Compreenderam? Ou seja, dá a entender que nações lá do Oriente, que dá a entender que é Rússia e China, elas não vão estar ali contra o anticristo, mas não vão estar apoiando ele. Porque o anticristo, mesmo com 10 nações, ele não pode derrubar o mundo inteiro. Mas o que ele quer é isso, ele quer reinar sobre o mundo inteiro. Ele vai se autoproclamar Deus na terra. A profecia diz isso, de maneira que os próprios islâmicos, quando ele começar a fazer isso, não vão aturar isso. Porque os islâmicos têm Alá como o único Deus. As testemunhas vão falar que este homem vai agir como se fosse o próprio Deus. Ele pode até não falar, eu sou o Deus da terra, eu sou Deus, como Antíoco Epífanes, homens que se declaram Deus. Alexandre o Grande, porque lá no reino da Grécia, alguns reis se levantaram lá se proclamando Deus. Por isso que João fala que a besta que viste era, não é, mas aparecerá. Ou seja, aconteceu algo bem parecido no passado. O era. Então, Alexandre o Grande não foi uma figura do anticristo, mas ele já se considerava Deus, ou filho de Zeus. Agora, Antíoco Epífanes se considerava Deus. Então, o anticristo vai agir como se fosse o próprio Deus. Ele, sendo islâmico, vai começar proclamando Alá, vai começar a enganar o mundo. Ele vai ter astúcia para enganar até os judeus. Os judeus zelosos da Torá, que não ainda acreditam em Cristo, não vão aceitar. E por isso que ele vai matar. O Senhor vai permitir ele tomar metade da cidade. Ele vai forçar as mulheres, vai violar as mulheres. Talvez isso vai ser filmado. Metade. Ele vai conquistar tudo metade, tudo 50%, Deus vai deixar. Aos olhos do mundo, ninguém sabe de nada. Aos olhos do mundo, vai ser mais uma nação que ele vai tomar. Ou seja, ele vai tomar Israel. Israel agora não vai ser mais Israel. Vai ser algo islâmico, vai ser uma outra nação. Porque pessoas vão estar sendo mortas, levadas como cativo, vão estar sendo zombados. O mundo vai ver. Só que o mundo não sabe que isso vai ser barrado, não sabe que isso vai parar. E que o Senhor vai intervir. Então, judeus zelosos vão lutar contra isso. Mesmo não aceitando ainda Cristo, eles vão segurar e sustentar um testemunho de um único Deus. E por isso eles vão restar. Eles vão ser envergonhados quando Cristo vir, eles vão crer porque estão vendo, e eles só não vão morrer porque eles sustentaram o testemunho de um único Deus e não colocaram a marca da besta. Mas outros judeus vão ouvir a palavra e vão aceitar o testemunho. E isso até a metade da semana. Depois disso vai ser muito difícil algum judeu se converter dessa maneira. De maneira que a conversão da igreja vai até a metade da semana. Daí em diante já há um decreto no mundo. Ou seja, daí em diante não tem mais pregação do evangelho, testemunhas profetizando. Daí em diante é só o recado para não adorar a besta, para não colocar a marca, não adorar a imagem, nem o número do seu nome. Então o mundo vai achar que Israel vai ser tomado. Ele já deu um exemplo. Ele já deu 3 exemplos. Só que isso não vai acontecer. Aí então, você vê que a intenção dele mesmo, o que ele quer, é tomar Israel. Ele consegue tomar nações poderosas, mas não consegue tomar Jerusalém. E isso deixa ele enfurecido. E ele não consegue tomar Jerusalém porque Deus não permite. Porque Deus não vai destruir a cidade que é chamada de cidade do grande rei. Deus não vai destruir a cidade que Jesus, quando esteve aqui, chamou de cidade santa. E a cidade que ele tem promessa de restaurar. Deus não vai deixar o diabo tomar o que Deus escolheu na terra. Porque profecias vão ter que se cumprir. Satanás um dia quis tomar Jerusalém do alto. Ele não conseguiu. Ou você acha que a rebelião lá no céu, para ele quase dividir o céu, foi para quê? O que você acha que Satanás queria lá no céu? Tomar o trono, reinar, ser adorado. Ele foi expulso de lá. E aí Deus fez uma réplica para provocar ele aqui na terra. Vocês não sacaram? Deus escolheu aqui na terra e chamou de Jerusalém. E começou a dar formas para ela que parecia com a do céu.
Era um tabernáculo móvel, andava para lá, para cá, né? Conforme a nuvem guiava. Depois entra Josué, a nuvem para, aí é Josué que vai levando o tabernáculo para lá e para cá. Isso vai até os dias de Davi. Aí Deus dá uma planta para Davi, e Davi pega essa planta e dá para Salomão edificar a casa e fixa em Jerusalém. Aí Satanás falou, pronto, agora tem uma Jerusalém aqui na terra. Olha aí o formato dela. Olha o Santo dos Santos, é quadrado. Eu quero, e agora eu quero. Esse daí eu vou querer, lá no céu eu não pude, agora aqui eu quero. E aí Deus vai dando formas para ela. Entenderam isso? Então Deus não vai dar esse gostinho. Muitos hoje estão aliados com o espírito do anticristo e querem que Jerusalém seja destruída. Querem que judeus morram. Na verdade, eles não declaram isso como o Hamas, como esses grupos terroristas declaram, né? Mas eles declaram teologicamente. Há uma maneira de você ser antissemita e querer que judeu morra teologicamente. Porque se a pessoa acha que Jerusalém vai ser destruída porque vai vir do céu e que se judeus não aceitarem a Jesus vão ter que morrer, ele não pode estar contra a vontade de Deus. Ele vai ter que falar, vai ter que morrer mesmo. Então, teologicamente, eles incitam outras pessoas a detestarem promessas, a fazerem tudo que é abominável aos olhos do Senhor. E essas pessoas, cedo ou tarde, vão colher todas essas obras. Porque quem odeia Jerusalém vai sofrer as consequências. Quem não ora por Jerusalém não vai prosperar. E quem induziu a muitos a não orar por Jerusalém vai sofrer consequências graves. Porque só vai haver paz no mundo quando houver paz em Jerusalém. Orar por Jerusalém, interceder por Jerusalém, não é igreja. Quando Deus quer falar para você orar pelos seus irmãos e que a paz seja o vínculo entre nós, o texto é claro. A Nova Jerusalém não precisa ser retificada, não precisa de ser restaurada, nada disso. E nós somos os santos, filhos da Jerusalém do Alto. Sim, nós precisamos ser restaurados, estamos sendo edificados para tomar a forma da Jerusalém do Alto, mas os textos que falam de Sião e de Judá e de Deus, quando Deus fala em Zacarias 2, eu vou escolher Jerusalém outra vez e ela vai habitar no seu mesmo lugar, lá em Zacarias 12 também, e Deus é enfático, ele não está falando nem da do alto e nem da igreja espiritualmente, ele está falando do local mesmo, por isso que ele dá localizações, fala da porta do peixe, dá todas as regiões para mostrar que é algo da terra. As profecias são claras como a luz do dia. Então, quando pessoas olham tudo isso e querem anular isso, elas não estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do Anticristo, que vai usar a Bíblia, vai falar de salvação, vai pregar o amor de Jesus, porque é isso que é uma transfiguração. Se uma pessoa nega toda a Bíblia, nega Deus, nega Jesus, nega a salvação, então não tem como ela ser transfigurada em ministro de Cristo e ministro de justiça. Para ela estar transfigurada, ela não pode negar tudo. Compreenderam? Então aqui estão as 4 fases, a Terceira Guerra Mundial em 4 fases. Eu acredito que ela dura cerca de 10 anos, porque são 7 anos, sim, de tribulação. E a partir da metade da semana, grande tribulação. Mas a tribulação já começa no início, porque o mundo vai sofrer consequências. A tribulação não é só para Israel, o povo judeu, o epicentro da grande tribulação vai ser lá, mas o mundo sofre consequências. A palavra de Deus fala, e haverá angústia entre as nações. É que as pessoas não param, essas pessoas pré-tribulacionistas não param para pensar nas trombetas, no efeito que elas vão causar no mundo. Então, sim, início da semana, tribulação. Na metade da semana em diante, grande tribulação. Só que antes disso, o anticristo começa a pôr guerra no mundo. Está envolvido ele, 7 nações e mais 3. Não é o mundo inteiro envolvido e como não tem trombetas caindo do céu, então não é grande tribulação. É guerra, são momentos difíceis, mas o negócio fica feio mesmo quando as trombetas começam a ser tocadas. Porque você parou para pensar já? O que acontece se Deus começa a ferir terça parte da terra? Terça parte da terra, terça parte do mar, terça parte das águas.
Vocês não pensaram o que acontece se somente o Sol perde a terça parte do seu brilho? Afeta a Lua. E aí, afetando o Sol e a Lua, afeta a Terra e o mar. Só isso já causa um dano no mundo. Imagina se você somar a quarta trombeta com as outras três. Por isso que a partir da quarta trombeta, o Senhor chama as três últimas de três ais. Não só porque o anticristo vai estar na terra com poder e autoridade de Satanás e o próprio Satanás vai estar na terra, mas porque a terra já sofreu 4 trombetas e as 3 últimas serão horríveis. Então Deus vai proteger muitas nações, vai proteger muitos dos seus santos. Alguns vão ter que morrer, alguns eu digo, são muitos, né? Mas não são todos. Vão ter que morrer para dar o testemunho e isso é original de uma batalha. Nem todos morrem, nem todos ficam vivos. Não é só em um lugar, envolve vários conflitos. E quando envolve algo escatológico, é mais complexo ainda. Tá bom? Então tá, irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tá de noite aqui já. Deus abençoe. Fiquem na paz.